Então, retomando a nossa matéria, né? O nosso tema central, que seriam as terapias integrativas, vamos antes fazer uma abordagem. Eu quero entrar com vocês em alguns conceitos que talvez até vocês já tenham visto, já tenham tratado aí no curso, nas primeiras disciplinas iniciais, né? Desse curso de vocês, que é o curso de estética. Porém, eu acho pertinente a gente voltar nesse assunto agora para que a gente entenda, compreenda o porquê e qual o tamanho, qual a grandiosidade do nosso trabalho, né? E nada melhor do que ir para a origem. Um pouquinho antes, nós vamos fazer uma consideração aqui. Eu quero lançar duas perguntas para vocês, que são: o que é a estética para você e quais resultados você busca? Então, nós vamos retomar depois essas duas questões, ok? Então, voltando lá. Vamos para a origem do que é estética. A palavra estética vem do grego aesthetic, aquele que nota, que percebe. É conhecida como a filosofia da arte ou o estudo do que é belo nas manifestações artísticas e naturais. A estética é uma ciência que remete para a beleza e também aborda o sentimento que alguma coisa bela desperta dentro de cada indivíduo. Percebam. E eu trago aqui o pensamento de um filósofo contemporâneo. Ele é do nosso tempo, ele é vivo, inclusive, o professor Roger Scruton, que eu achei muito interessante para a gente para a gente pensar, né? Para levar a gente a refletir a respeito. Então vamos lá. Alguém que neste momento se preocupe com a humanidade deve tentar perceber como pode se reavivar a educação estética, cujo objetivo é o amor pela beleza. Numa era em que a fé está em declínio, a arte dá testemunho permanente da fonte espiritual e da nostalgia mortal da nossa espécie. Desse modo, a educação estética é mais importante hoje do que em qualquer outro período da história. Legal, né? Muito interessante. É bom que a gente deixe esse pensamento aí e depois a gente reflita a respeito. A gente pode fazer isso junto lá no nosso chat. Então, gente, vamos aí linkando com as nossas práticas integrativas ou terapias integrativas complementares, as PICs, né? E o que são as PICs? Alguém aí já deve ter recebido algum atendimento ou ouviu falar. Elas estão sendo implementadas pela OMS nos atendimentos do SUS já há algum tempo. Lá embaixo tem a portaria, o link para vocês acessarem as portarias, né, a respeito da implantação, a legislação, tá tudo lá. E depois eu vou passar um glossário para vocês também, que é super interessante, foi o governo que criou, a OMS, né? Que criou para que nós saibamos o que são cada uma das técnicas aplicadas aí à disposição do grande público, tá bom? Então essas técnicas, essas terapias, elas também são conhecidas como terapias holísticas, alternativas ou naturais. Elas foram incluídas, como eu falei, pela OMS nos atendimentos do SUS. Contribuem para a prevenção de doenças e na recuperação da saúde. E, como eu falei para vocês, a palavra integrativa, ela vem para despertar justamente o que eu quero frisar bastante com vocês aqui, porque nós tratamos nas terapias integrativas o ser, o indivíduo, como um indivíduo integral. Então, essas técnicas, essas práticas,
elas vão tratar tanto o físico como o psíquico, o emocional e também o energético, certo? É por isso o nome integrativa, porque ela vê o indivíduo como um todo. Então, ela também vai trabalhar na autoestima, no bem-estar, no psicológico da pessoa, certo? Viram alguma semelhança com a estética? Pois bem. Então, essas práticas que a gente vai ver, vocês terão comigo o shiatsu, a bambuterapia, pedras quentes, óleos essenciais, nós vamos falar um pouco, tá? Geoterapia também. Então, são essas práticas que também estão integradas aí nesse sistema das PICs e que vocês vão ter nessa disciplina, que vocês verão nessa disciplina, certo? Tem algumas ali que estão aqui nesse slide que vocês não vão ver, como a auriculoterapia e a ventosa terapia, né? Mas elas estão dentro. Tem outras tantas, como fito, a homeopatia, a acupuntura, várias outras técnicas, biodança, o reiki, tá bom? E lá nesse glossário e também naquele link da legislação, vocês checam todas elas. São praticamente hoje, eu acredito que em torno de 29 terapias, e tem algumas que ainda estão para integrar. Mas tudo depende de portarias, né? Então, eu quero ir mais além com vocês a respeito, fazendo a integração dessas técnicas integrativas e a estética. E eu pergunto, mais uma vez, o que é beleza para você? Nós vamos falar sobre autocuidado e ser seu principal cliente. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu falo sempre para os meus alunos que, mesmo que vocês não queiram utilizar essas técnicas profissionalmente, vocês têm um grande coadjuvante aí para que vocês mesmos mantenham a saúde de vocês, para que vocês se cuidem mais, preservem mais a sua saúde através dessas práticas. Então, ela é alvo de autoconhecimento, de elevação do nosso bem-estar, da autoestima, e nos auxilia grandemente aí nos nossos trabalhos, né, profissionalmente, certo? Então, ser o seu principal cliente é justamente isso, quer dizer, através dos autocuidados, você aplica em você mesmo. Então, você vai receber por primeiro e vai verificar a eficácia, vai checar se funciona. Foi assim que eu comecei a atuar. Quando, por exemplo, eu comecei a estudar a respeito de aromaterapia, eu usava antes de usar nos meus interagentes em mim mesma. Essa palavra que eu usei vai ser uma palavra que a gente vai ouvir muito, vocês ouvirão muito, interagente ao invés de cliente. Por quê? Porque o interagente, ele interage, certo? Ele faz com que a pessoa se dê conta que o tratamento que ela vem buscar junto a nós é de mão dupla. Para que eu possa auxiliar a pessoa também precisa permitir querer esse auxílio. Ela precisa fazer a parte dela para que isso ocorra. Lembre-se sempre que nós estamos tratando aqui do ser integral. E é essa visão ampliada que eu vou pedir para que vocês tenham, porque depois, na nossa próxima aula, vocês vão ouvir conceitos que não são tão comuns. Conceitos diretamente ligados à medicina tradicional chinesa. Então, eu peço que vocês abram um pouco as mentes e comecem por esse momento agora, que é trocar o cliente por interagente. Essa palavrinha ajuda muito, certo? Então, quem é o seu interagente? Quem é essa pessoa? Dê uma imagem, construa a persona do seu interagente. Já desde agora. Avalie quem você vai atender.
Aprenda a escuta verdadeira e preste atenção aos sinais. Isso tem a ver com aquele item que eu falei para vocês lá nos primeiros slides de empatia, certo? Nós temos que ampliar essa condição nossa para que o atendimento saia redondo. Inclusive, a gente falando de anamnese. Anamnese, se vocês não sabem, mas eu acredito que vocês já devem ter visto em alguma outra disciplina, é aquela ficha que a gente, e aqui tem um modelo, que a gente solicita para que a pessoa preencha, para que a gente saiba um pouco mais da pessoa, certo? Só que nem sempre o que está na ficha é suficiente para que nós vejamos o todo da pessoa. Talvez algumas questões vocês vão aprendendo e acrescentando a ficha de vocês. Esse é só um modelo de ficha. Só um modelo. Vocês podem criar o próprio modelo de vocês dependendo do tipo de terapia que vocês forem usar. Certo? Então, olha lá, é uma construção, é um passo a passo, né? Quem é o meu interagente? Então, eu dou uma imagem para ele, eu já sei, são mulheres de 30 a 40 anos, mulheres de 30 a 60, são crianças de 5 a 12 anos, idosos, enfim, tudo vai depender do campo de vocês, de atuação de vocês, até onde vocês queiram ir com as terapias de vocês. E podem sim delimitar, ou não. Vocês podem abrir um pouco mais o leque e atender o maior número de pessoas que vocês queiram atender. Tudo depende do foco e da meta de vocês, certo? Então, a empatia é um item mais do que necessário para que a gente fique atento se aquilo que está sendo preenchido lá na ficha de anamnese é exatamente aquilo. E às vezes até eu digo para vocês que a pessoa nem sabe. Ela está preenchendo ali e nem sabe que tem aquela dor, que tem aquele problema, porque ela nunca olhou para aquilo. Às vezes a gente só desperta para algumas coisas quando a gente olha para aquilo. E o último item ali é uma palavrinha que não é muito usada, mas o pessoal da psicologia usa bastante, que é rapport. O rapport é quando tudo isso que está acima está alinhado. A nossa percepção está alinhada. Além da empatia, nós vamos ver mais adiante aí, e também tem a ver com aquele exercício de respiração que eu passei para vocês, que trata a respeito da conexão com aquela pessoa que você está atendendo. Vocês vão perceber durante toda a trajetória de vocês que cada atendimento é um atendimento diferente. Por quê? Porque cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, muito importante é a gente ter essa visão da pessoa como um todo e que aquele problema, aquela demanda que ela está trazendo para mim, não é só aquela demanda. Quer dizer, não é a causa, não é aquela. Aquilo ali talvez seja um sintoma, como por exemplo uma pele oleosa. A pessoa chega para você querendo um recurso, um atendimento para auxiliá-la na pele oleosa que ela tem na face. Mas por que essa pessoa tem a pele oleosa? E aí a gente vai fazendo apontamentos. Vamos ver como é que é o sono dela. Geralmente ela não dorme bem. Geralmente é uma pessoa estressada. Então a gente vai ver com outro olhar o que está além da superfície, certo? Isso é o rapport. Isso é o que nós vamos estabelecer, essa conexão com a pessoa para que a gente atinja ele. Claro, não é do dia para a noite, é um passo a passo, e aí a gente vai receber e vai perceber que temos aí uma trajetória grande para que isso aconteça, né? São muitos atendimentos até que a gente chegue num alinhamento e mesmo assim ainda se tem muito a aprender. Como eu sempre falo, eu aprendo todos os dias, aprendo com vocês em aula. Não é porque eu estou aqui passando aula para vocês que eu sei tudo, não. Eu estou aprendendo, eu também sou aluna em muitos momentos.
Então eu também estive do outro lado. Sei que não é fácil, e ainda mais quando a gente trata de assuntos que não estão dentro do nosso paradigma ou dentro da nossa visão normal aí de ciência, de prática, enfim. Então eu peço para que vocês tenham esse olhar mais aberto, mais ampliado para as nossas próximas aulas, certo? Muito obrigada. Espero encontrar vocês e quero as respostas a respeito das questões anteriores. Um grande abraço, meninas, e até a próxima aula.